A intervenção em situações de crise junto de crianças e jovens em conflito é o tema de um encontro de especialistas que vai decorrer esta sexta-feira em Cascais. Trata-se da 5ª Conferência Internacional da Federação Europeia de Gestão de Conflitos na Educação. Vai juntar alguns dos maiores especialistas em crianças e jovens com problemas comportamentais. A conferência deste ano tem um tema sugestivo, a arte de se meter em sarilhos. Tenho comigo Cátia Almeida, que é uma das organizadoras deste encontro, e é também a presidente da Presley Reach, uma organização não governamental que presta apoio a crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social. Olá, bom dia. Que encontro é este e que jovens em conflito são estes? Este encontro junta uma série de especialistas que estão ligados a um modelo específico de intervenção que nós temos para aquelas crianças e jovens que nós dizemos ter um comportamento disruptivo, que é um comportamento que causa problemas acima da média e que normalmente cria um grau de dificuldade considerável a todos os adultos que de alguma forma estão a lidar com estes jovens. Então nós trabalhamos com um modelo de intervenção... Isso, portanto, são crianças menos bem comportadas, que estão borderline... Dependendo dos contextos, nós damos nomes diferentes a estas crianças, mas tipicamente são os miúdos que causam mais problemas na escola, que os pais têm dificuldades em lidar, podem ser problemas de disciplina, podem ser questões comportamentais graves, o bullying, por exemplo, também se insere dentro deste registro de problemas de comportamento, a delinquência também, e pela gravidade dos problemas, tipicamente os adultos que estão a interagir têm muita dificuldade em lidar. Então estes especialistas, este conjunto de pessoas trabalham com base num modelo que nos permite eficazmente, nós técnicos que estamos a intervir, desenvolver competências que nos permite trabalhar mais eficazmente com estes miúdos. Pelo que eu percebi, estamos a falar em questões comportamentais que não têm necessariamente a ver com o facto de serem crianças carenciadas. Estamos a falar de crianças com problemas de comportamento apenas, não é? Estamos a falar de crianças com problemas de comportamento. Tipicamente nós tendemos a identificar meios mais vulneráveis ou desfavorecidos com maior incidência deste tipo de problemas. O que não está completamente correto. O que não é completamente correto. Felizmente ou infelizmente, não sei bem, depende da perspectiva. Bem, o que seria bom é que não existissem esse tipo de comportamentos, mas sabemos que o que acontece tem muito a ver com fatores sociais que não têm necessariamente a ver com dinheiro, não é? Ou com posses. Tem a ver com a ausência de apoio familiar, a ausência de pais, a ausência de valores. Há, assim, alguma razão de base que ajuda a perceber estes comportamentos? As principais razões de base estão quase sempre relacionadas com o contexto familiar e com o ambiente onde as crianças estão, que, como disse e com razão, não tem necessariamente a ver com o ambiente mais desfavorecido. Há incidência de comportamentos dos adultos que cuidam das crianças, como a negligência, por exemplo, que é um fator determinante para o desenvolvimento depois de problemas mais tarde nos miúdos. A exposição à violência, por exemplo, a exposição ao consumo de substâncias e todo este tipo de práticas a que os miúdos são sujeitos desde muito cedo vão levar a um caminho onde a forma que os miúdos têm de manifestar muitas vezes que não estão bem é através dos ditos comportamentos disruptivos. Na escola também, tem um fator determinante no desenvolvimento dos miúdos, o comportamento agressivo é aversivo, não só para os colegas, mas também para os professores. E tipicamente os miúdos que mais precisam são também os que são mais vezes castigados, os que têm menos oportunidades e que a médio e longo prazo vão sendo menos estimulados e tendo menos oportunidades de desenvolver as competências que precisam. Nesta sexta-feira vão vários especialistas discutir formas de atuação. Que modelos são esses? Nós trabalhamos com base num modelo de entrevista, que no fundo é o tipo de interação que nós estabelecemos com os miúdos, onde nessa conversa nós vamos tentar compreender o que é que aconteceu, vamos tentar perceber como é que os miúdos funcionam e principalmente ajudá-los a compreenderem porque é que se portam de uma determinada forma e como é que podemos, no fundo, mobilizar os recursos, não só os recursos internos das crianças, mas também de quem está à volta para os ajudar a resolver e a solucionar o problema.
problema, capacitando sempre a comunidade e o que está à volta, porque tendencialmente nós acusamos os miúdos dos problemas que eles manifestam, mas na realidade a principal causa não está efetivamente nas crianças e jovens. Mas há ou não há personalidades mais difíceis que outras, independentemente do meio onde se encontrem? Há ou não há crianças e jovens com mais tendência para o disparate? Poderá existir, e são muito questões de temperamento que determinam às vezes o grau de dificuldade, e nós sentimos isso até com os nossos filhos. Quando temos mais do que um filho, temos a ilusão às vezes de pensar que damos a mesma educação, o que nunca é verdade, e nós notamos... E também seria certo dar a mesma a crianças diferentes e educações diferentes, Exatamente, não é? mas basta haver mais do que uma criança em casa para a educação nunca ser a mesma, porque os próprios irmãos vão influenciar também a educação que nós damos, e há uma aprendizagem dos próprios pais ao longo do processo. Agora, nós sabemos desde muito cedo que há características dos miúdos que são deles, que nascem com eles, que têm muito a ver com aspectos de temperamento, que poderão ou não criar um grau de dificuldade maior se houver outras circunstâncias que vão dificultar a adaptabilidade dos miúdos. E essas características em conjunto vão sem dúvida dificultar a nossa tarefa de os educar, porque é também disto que estamos a falar aqui. E de uma educação consciente, não é? E de uma educação positiva. Não há dúvida que os pais querem dar o seu melhor, muitas vezes não dão porque não sabem como fazer. E isto direciona para esta questão. Há muitos especialistas a falar nisto, cada vez mais se tem a noção da importância deste tipo de reflexão e de intervenção, mas as escolas têm uma psicóloga ou um psicólogo por 500, 600, 1000 alunos. Os pais não têm dinheiro para psicoterapia, determinados momentos de crise dos filhos. Ainda temos um longuíssimo caminho a percorrer para que isto seja uma situação normal. Temos um longo caminho. Nós temos cada vez menos disponibilidade para estar com os miúdos e exigimos cada vez mais. E temos a expectativa, e no contexto escolar isto acontece muito, nos diferentes graus de ensino, há muito a expectativa de que os miúdos cheguem à sala de aula e cheguem à escola com as competências de base, pessoais e sociais, que lhes permitam estar na sala de aula e aprender. Quando isto não acontece, é um grau de dificuldade considerável para os professores, principalmente nos dias de hoje, em que há um número elevado de alunos dentro da sala de aula, os grupos são cada vez mais heterogéneos e a formação de base dos professores é uma formação para uma situação ideal, digamos assim. Os professores não estão preparados, de uma forma geral, para lidar com as situações mais complicadas. E hoje em dia o padrão já está muito longe de ser aquele que era há uns anos atrás, em que os miúdos estavam motivados para ir para a escola e havia um enorme respeito pela figura do adulto e da autoridade dentro da sala de aula. Hoje em dia, efetivamente, isso não acontece. Isto deve ser terrível para os professores. Precisam desenvolver outras competências que não estariam necessariamente preparados para elas. Precisam e, acima de tudo, necessitam também desta ajuda. Ao longo destes anos, na Presley Ridge, temos feito muito trabalho com professores, temos encontrado pessoas absolutamente extraordinárias, com uma enorme motivação e interesse e que têm feito milagres autênticos pelos miúdos com quem estão a trabalhar, mas efetivamente necessitam de apoio, porque é uma profissão em que se acaba por estar muito sozinho, com a visibilidade que tem, porque os professores têm muita visibilidade em relação ao trabalho que fazem, e apontar só o dedo não chega para os ajudar a lidar com as situações mais complexas que no fundo são uma responsabilidade de todos. Cátia Almeida, este encontro é para toda a gente em Cascais, pais, educadores? Essencialmente profissionais que trabalham nesta área. O encontro, a língua oficial é o inglês, apesar de termos tradução simultânea da parte da manhã. Da parte da manhã vamos ter também estes especialistas a apresentar os seus estudos, os seus trabalhos, a sua experiência, e depois o nosso objetivo da parte da tarde é proporcionar momentos de convívio e de contacto entre todos através de workshops. Portanto, nós queremos mesmo que quem vá tenha a oportunidade não só de ouvir, mas de interagir e de contactar e de conviver com quem vai estar, porque é desta partilha, acima de tudo, que as pessoas acabam por enriquecer mais os seus conhecimentos e desenvolver mais. Será um belo dia de reflexão sobre a adolescência e a juventude. Obrigada. Sem dúvida. Bom dia. Obrigada. Bom dia.